Nós somos brasileiros, né? Tem aquele velho ditado, né? Brasileiro nunca perde esperança. Então a gente sempre fica na esperança de que vai melhorar. Teus e Tons. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Teus e Tons, o podcast que vai simplificar a forma como a gente debate o mercado de comércio exterior no Brasil e no mundo. Aproveita que a gente está começando esse episódio, faz uma pausa, manda esse link aqui do podcast para família, amigos, colegas e para todo mundo que tu quer compartilhar essa informação. Bora lá? Hoje o tema é uma viagem, meus amigos. Nós vamos falar do modal rodoviário. Quais são as melhores estratégias para a escolha desse transporte aí via terrestre? Junto comigo eu tenho 4 especialistas e vamos às apresentações. Vamos começar aqui com a Diele. Diele, te apresenta aí, por gentileza. Olá, é um prazer estar aqui novamente no podcast. Eu me chamo Diele, sou profissional de logística internacional, comércio exterior, mas hoje eu estou aqui para aprender com essas feras sobre transporte rodoviário nacional. É bom trazer gente com experiência. Ai, é né? bom. Aí a gente fica de boa, não faz nada, faz uma pergunta e Troca ideia e deixa os especialistas falarem, nos ensinarem. É bom, isso é bom. Do lado dela tem o Rodrigo Vec, te apresenta aí, por gentileza, cara. Boa noite, pessoal. Meu nome é Rodrigo. Sou sócio proprietário da VS Transportes, atuo no ramo há 20 anos. Agradeço o convite e vim para contribuir aí com o pessoal. Beleza, do lado dele tem o Cris da Contrans, te apresenta aí, Cris. Fala galera, beleza? Obrigado aí pelo convite. Cumprimentar aqui meus colegas de profissão, Mauro, Rodrigo, satisfação aí estar com vocês. Sou fundador e diretor comercial da empresa Contrans, um operador logístico aqui com a matriz em Santa Catarina. Atendemos aí praticamente, preponderantemente, os importadores e exportadores dos portos de Santa Catarina e estamos aí querendo ampliar nossa área de atuação também para transporte de indústria nacional e espero contribuir aí com os amigos aí todo no bate-papo hoje. E obrigado novamente pelo convite e tamo junto. Vamos embora. E do lado dele eu tenho o Mauro, te apresenta aí, por gentileza. Legal, pessoal. Só tenho que agradecer também o convite. Uma oportunidade ímpar para nós, né? Aqui rever os amigos aí, companheiros do dia a dia da batalha, né? O Beck, o Christian. Então é um prazer muito grande. Eu me sinto com uma gratidão muito grande mesmo de estar aqui nessa região, como eu já disse para vocês. Cheguei aqui em 2006. Hoje sou diretor executivo da DMX Logística, uma empresa que atua muito forte na multimodalidade, né? Com várias filiais. A gente, como estava falando, tivemos um crescimento muito grande dessa empresa desde a nossa chegada, então isso é muito importante. E o importante de tudo é nós aqui bater um papo, falar da nossa atividade no dia a dia, que muitas pessoas até desconhecem. Isso aí. Toca a vinheta e bora conversar sobre transporte rodoviário. Bora! A gente está esperando, tá, Rodrigo? Rodrigo, tá na hora. Tá? Então vamos embora. Só para te falar. Vamos lá. Vamos lá. A música. Boa noite, pessoal. Meu nome é Rodrigo. Dia que eu saí! Aí, ó. Estão voando. Só eu que parei. Bom, gente, voltando e iniciando aqui o nosso bate-papo, eu queria começar com uma primeira pergunta que é bem simples, é para conceitualizar, que é quais são as principais características desse modal aí, desse transporte rodoviário? Quem pode começar com a gente? Diele, tens alguma ideia aí de quais são as principais características? Um ponto que eu penso que é bem legal do transporte rodoviário é a oportunidade de customizar, que os clientes têm quando contratam. Diferente, por exemplo, a gente escuta muito o rodoviário versus o marítimo nacional, né, a cabotagem. Então, eu gostaria de começar citando essa parte da customização, de o cliente pegar a carga, a transportadora buscar a carga no cliente, entregar como ele quer, muitas vezes com diversas entregas ou não. Eu penso que isso é um ponto muito positivo do transporte rodoviário, que embora aconteça ferroviário, cabotagem, outras coisas, isso não vai ficar para trás, porque desconheço um outro transporte que consegue fazer esse atendimento porta a porta com tanta qualidade. Entendi, bem flexível no caso, flexível, né? De entrega e tal. Rodrigo, que características que tu vê, além dessa flexibilidade aí? Eu acredito que o modal rodoviário ele te permite a utilização de vários tipos de veículos, né? E a facilidade de entrega em lugares extremos. Por exemplo, tu pode carregar desde uma Fiorino, que é 500 quilos, até um rodotrem 52 toneladas. E o Brasil hoje ele foi montado, né, nessa questão de rodovias, querendo ou não, né, cara? Eu acho que fez parte foi impulsionado, do desenvolvimento do Brasil num geral mesmo. Industrial, né? Exatamente, eu acho que existe um lobby muito grande da indústria, né, de automóveis, então isso fez com que o transporte rodoviário no Brasil, ele é hoje na matriz de transporte a maior matriz, digamos assim, quase 70%, né?
Hoje nós temos na malha rodoviária aí mais de 2 milhões de veículos aí, de caminhões, né? De carga, né? De carga. Desde, como eu falei, Fiorino, vai para VUC, Toco, 3/4. E assim vai. E assim vai, de acordo com cada capacidade. Então, só que falta pavimentação para isso tudo, né? Exatamente. A infinidade de tipos de veículos no Brasil é imensa. E tudo depende também do tipo do perfil da carga que você vai transportar. Então é uma infinidade. Se eu for citar para vocês aqui só a quantidade de tipo de implemento de carreta que tem, é um tipo de carreta para cada perfil. Cada carreta ainda é medida pela quantidade de eixos. Para ajudar a nossa legislação ainda no Brasil, bem atrasada, que ainda mede o peso, o PBTC das carretas pela quantidade de eixos. Diferentemente de outros países da Europa, Estados Unidos. Então, é mais um agravante na nossa legislação, que, inclusive, está em projeto aí esse ano para eliminar essa legislação de excesso entre eixos, correto? Por exemplo, complementando ali o que o Cristiano falou, por exemplo, o caminhão ele tem uma capacidade bruta para 45 toneladas, mas se no quarto eixo a capacidade máxima dele, vamos dizer lá, é 10 toneladas, e mesmo que deu 40 toneladas de capacidade bruta e excedeu 1 tonelada, não sei se vocês me entendem, ele vai pagar por aquela 1 tonelada, mesmo que não excedeu 45 toneladas total. Então esse é um dos desafios, isso que o Cristiano comentou também. Nós já tivemos alguns problemas, por exemplo, lá na Ásia, quando você estufa um container, nós já tivemos problema de container carregado com tubo de inox. E daí lá na Ásia, a hora que eles estufaram, não tem essa legislação que tem no Brasil, e eles colocaram os tubos de inox toda na parte de trás do container. Ou seja, na hora que nós carregamos dentro do porto, o caminhão quase que empinou. E deu na primeira balança aqui que nós paramos, o fiscal simplesmente mandou entrar e tem que remover a carga. Independente, não tem o que fazer. Nossa legislação, o caminhão estava dentro do PBTC, né? A carga não excedia o peso, porém, o excesso entre eixos, nos últimos 3 eixos, ele não permitiu nós continuarmos a viagem. Tive que contratar guincho, contratar outros caminhões e transferir a carga de um container com guincho, com um tubo de inox de 6 metros de comprimento, porque a legislação não permitiu o caminhão andar. Então a tua operação ficou mais custosa ainda. E uma curiosidade, tem multa? Com certeza. Vocês a multa ainda aplicada foram multados? Tivemos todo o custo de remoção da carga e a multa. Geralmente, a multa é para o embarcador, mas infelizmente, quando tem mais de uma nota, a NTT ela não divide a multa e acaba notificando o transportador, que pode tentar recorrer com o embarcador para tentar cobrar essa multa, mas olha, é difícil. E o problema dessa que ocasionou esse excesso nem foi do importador, foi do exportador que acondicionou mal a carga. No final, ninguém consegue cobrar ninguém, né? Porque, né? Cara, E a multa da NTT, meus pares aqui podem me ajudar, tu vai, inclusive, lá para o Serasa, se tu não pagar. Exatamente. Com Então, certeza. a multa da NTT não tem como você... não vou pagar e vou recorrer. Paga e depois tenta recorrer, mas tem que pagar. Até para quem está ouvindo a gente, a NTT, né, Agência Nacional de Transporte Terrestre, só É para... que regula todo o Isso. transporte terrestre no Brasil, né? De cargas e de passageiros. Né? Show de Um fator importante de característica do transporte rodoviário é que o transporte rodoviário é o único modal em que o veículo vai até a carga. Né? Então, isso é algo que para o embarcador é uma comodidade. E outro ponto positivo é a agilidade, né? O prazo de entrega. Então, hoje, se você contratar um transporte rodoviário, o teu transit time é muito rápido e traz agilidade, produtividade e atendimento para a indústria. Então, isso é importante ressaltar. Apesar de a gente ter entrado aí no mundo de problemas e multas, características são flexibilidade. Existem vários tipos de caminhões para atender as várias demandas que existem. Vários. O transporte vai até a carga. Legal. Exatamente. O que mais temos? Ele te permite também colocar várias cargas do embarcador. Quando é uma carga fracionada, por exemplo, tu consegue colocar ali Pode unitizar. 20 cargas de vários clientes no mesmo caminhão. Né? Isso customiza a operação. Eu ia citar exatamente isso. O transporte rodoviário, praticamente, ele subdivide em 2 segmentos. O de carga lotação e o de carga fracionada. O de lotação, subentende-se que o veículo é dedicado para aquela operação. Seja para transportar um pallet de 1.000 quilos, ou seja para transportar 52 toneladas de a granel, de soja. Então, o caminhão vai ser dedicado para aquela operação. E o fracionado é quando você faz diversas coletas, consolida essa carga,
leva para um centro de distribuição, leva para São Paulo. É geralmente uma entrega mais morosa, porém tem um custo mais atrativo porque você consegue consolidar cargas de diversos embarcadores. Hein? E uma das vantagens também que eu vejo é que tu consegue programar um transporte sem muita prévia programação, né? Como acontece em outros modais. Isso a gente já conversou, né, numa live, né? Que era assim, geralmente, se eu quero transportar uma carga agora, se eu ligar para ti, transportadora, às vezes em 1 hora tu tá lá com o caminhão e ela tá rodando sem muito... Burocracia, né? Só disponibilidade mesmo. Essa flexibilidade que o transporte rodoviário tem. Então, isso é tranquilo, é aquilo que nós vamos até a recepção da mercadoria. Aquilo que o Cristiano falou com muita propriedade. Eu acho que é isso aí mesmo. Eu até gostaria de citar aqui, nós falamos sobre a quantidade de implementos que cada um se adapta ao tipo da carga. Então, até antes de vir hoje, eu tomei nota aqui na quantidade de implementos. Gostaria de citar aqui, jogo rápido aqui para vocês. Manda lá, vamos lá. Imagina, para vocês terem ideia da complexidade que é o transporte rodoviário. Todo mundo pensa, transporte rodoviário não é só coletar e entregar. A transportadora tem que fazer uma análise do produto, saber que tipo de mercadoria que você vai carregar para você adequar o caminhão àquele perfil de carga. Então, olha só, eu coloquei aqui, nós temos carreta aberta. Ela pode ser aberta grade baixo ou graneleiro, carreta baú, cider. Cider é um baú lonado, caçamba, caminhão-tanque, caminhão porta-container, carreta prancha, frigorífica, cegonha, silo. O que é uma carreta silo? É uma carreta que ela é voltada para carga pressurizada. Você descarregar cal, areia, o que mais? Bobineira, canavieira, cabideiro e assim vai. Então, para vocês terem ideia, a infinidade de tipos de instrumentos que tem. Eu acho que ele chegou a ficar cansado, né? Cansado. Eu estou pensando quando o cliente manda assim, né? Eu quero uma cotação, eu quero um caminhão. Carga geral não perigosa. Não dá. Não tem como. Não tem como orçar. Acabou Dá a pra cotação carregar ali. assim ou não? Não tem. Então, você tem que receber as informações do embarcador certinho da carga para você conseguir adequar o perfil de caminhão. Sem falar as restrições. Daqui a pouco você vai mandar um caminhão lá em São Paulo que não entra. Entendeu? Isso que eu ia falar, Cristiano. Por exemplo, nós nos adentramos lá num segmento em Rondonópolis que cabe uma empresa nos solicitou para colocar tritrem. Pô, tritrem, cara. O que é isso, né? É uma loucura aquilo lá. Entende? Só anda naquelas estradas deles aqui de jeito nenhum. De jeito nenhum. Fazenda, né? Só em fazendas. Tu vai lá, tora, né? tira a tora, nós estamos fazendo. Temos 6 tritrem fazendo em Rondonópolis esse trabalho. Eu também desconhecia um pouquinho dessa modalidade, mas tivemos que adentrar, houve uma oportunidade, houve um contrato, né? E nós estamos lá com 6 tritrem trazendo essa mercadoria, dá quase 56 toneladas, cara. É coisa... lembrando assim... Ó, qual estrada que aguenta isso? Lembrando que a capacidade bruta máxima permitida na rodovia é diferente do tamanho da mercadoria, seja carreta especial ou não, é 74 toneladas bruta. Né? Hoje nós estamos falando assim, no caminhão... PBTC, né? Isso. Bruta, né? Incluído o cavalo, né? A carreta, bruta, né? Então nós estamos falando de 52 toneladas, dependendo de cada veículo, né? Uhum. Aí eu tenho uma pergunta aqui que é legal, que é quando é que a gente escolhe esse modal? Quem que escolhe esse modal? Por que trabalha com rodoviário? O que vocês acham assim? Tenho lá meu transporte para fazer, comprei, vendi, enfim. Por que é escolhido o rodoviário nesse ponto? Assim? Qual é a análise que a pessoa faz para ver se vale mais a pena um ou outro, etc? Eu acho assim que o primeiro que vem na cabeça de quem quer transportar essa mercadoria seria agilidade. Para quando eu preciso essa carga? Não sei se vocês concordam comigo. Sim. Eu concordo também. Certeza. Para quando que eu preciso essa carga? Essa questão da programação, né? O planejamento. Exatamente. Então, na minha opinião, seria isso. O primeiro ponto seria esse aí. Eu quero complementar. A bem da verdade é que o transporte rodoviário, no Brasil, ele se torna quase que obrigatório para qualquer tipo de modal. Se eu for contratar um armador para fazer um transporte marítimo, obrigatoriamente eu tenho que contratar uma transportadora fracionada para coletar o container e ir até a fábrica. Se eu for fazer um aéreo, idem. Então, no Brasil, ou qualquer outro tipo de carga e descarga de transição de mercadoria, você vai ser obrigado a contratar o transporte rodoviário de qualquer jeito. É o que a gente diz, ele complementa, né? Até a gente falou bastante sobre isso numa live, que o transporte rodoviário, e a live em questão era cabotagem versus rodoviário. Isso.
Eles não concorrem, eles se complementam. Se complementa. Porque multimodalidade, a né? multimodalidade. Se tu parar pra pensar, né? Uma pessoa nunca comprou a carga e foi deixar lá no porto, né? Beleza, ficou lá pra mim. Não, né? Tem que chegar até o cara de algum jeito, né? Então, E no Brasil é muito mais óbvio saber que o embarcador, quando tem uma carga para levar, qual que é o primeiro modal que passa na cabeça dele? É rodoviário. Tendo em vista que mais de 60% da movimentação de cargas no Brasil é via transporte rodoviário. A matriz de transporte já nos diz bem claro isso, né? E até respondendo o teu questionamento, Arlon, quando a gente pensa no modal rodoviário, justamente pela agilidade e também pela falta de burocracia na contratação. A gente sabe que o transportador, né, como vocês nos ensinaram, tem uma série de burocracias que tem que cumprir. Mas para o cliente, ele pega o telefone, liga, verifica a disponibilidade e pronto. É diferente de, vou trabalhar em outro modal. Os outros modais ainda são desconhecidos no Brasil. A gente tem pouca informação de outros modais que atendem. Pouca infraestrutura, se tu parar pra pensar. Exatamente. Ferrovia, a gente nunca pegou um trem na vida para se locomover de uma cidade para outra. Exatamente. Não tem infraestrutura ainda o suficiente para a gente poder dizer assim, o rodoviário ele é necessário, talvez só ali no final, porque ele é extremamente customizável, chega no destino do jeito certo, mas a gente não tem outra opção ainda. Falta informação, falta estrutura também. Eu vou falar um pouquinho dos nossos desafios também, do transporte rodoviário, né? Vou tocar um pouquinho nesse tema também. Hoje nós temos aí grande parte do país que não está bem pavimentado, né? Até uma hora que está falando, né? Algumas estradas lá. E também a questão do risco, né? Que o transporte rodoviário ele tem nas estradas, né? Eu tava até dando uma pesquisada em março. O índice de roubo de carga aumentou 30%. Meu Deus. Então, assim, é o nosso desafio diário, né? A gente está trabalhando da forma correta, né? Trabalhando nas estradas aí, mundo afora aí. E é bem desafiador essa parte aí do quesito, assim. Tem todos esses fatores externos, né? Não é só tu pegar o caminhão e aí tem os outros fatores externos. Claro. Local para tu estacionar o caminhão, né? Nas rodovias, né? Onde é que tu vai pernoitar? Não tem ponto de parada. Exatamente. São os gargalos logísticos. Eu estive falando com um cliente meu que é português e ele comentou comigo que em Portugal, a cada 50 quilômetros, tem um ponto de parada para o motorista. Aqui saiu uma lei, né? Porém, não tem o local próprio. Então, assim, saiu a lei que o motorista tem que parar tanto tempo, só que muitas vezes ele estava no meio de um cafezal. Ele vai parar onde? Então, assim, é um desafio nosso constante. E assim, é complicado a gente cumprir, por exemplo, o controle da jornada, que é o ponto do motorista, com pontos de parada, com restrições de seguradora. Por exemplo, geralmente ainda o ponto de parada que ele encerraria a jornada de trabalho é o local onde a seguradora não permite o caminhão parar. Então, o caminhão ainda tem que rodar ainda mais 100, 200, 300 quilômetros, às vezes, dependendo do estado que está, para conseguir. Ou seja, o motorista pensa, vou estourar a jornada ou vou parar em ponto não homologado pela seguradora e se expor ao risco, acontecer um roubo, não ser indenizado. No Rio de Janeiro, por exemplo, as seguradoras hoje elas dobram o percentual de seguro. Então, eles não querem que nós transportadoras praticamente entreguem no Rio de Janeiro. Para entregar tem o seu preço. Então, tudo isso aumenta o custo do Brasil, né? Vamos lá, eu tenho a pergunta aqui que é se existe alguma entidade regulatória para esse modal no Brasil e no mundo. A gente comentou ali sobre a NTT, explicou que é a Agência Nacional de Transporte Terrestre aí. Como é que ela fiscaliza isso? O que ela faz? Existe uma lei, tipo, sou transportadora, vou lá no site da NTT, baixo um PDF, leio aquela merda inteira e sei o que está acontecendo? Como é que funciona? Então, hoje, para você ser uma transportadora, você tem que ter o registro, né? O RNTRC, que é o Registro Nacional de Transporte Rodoviário de Carga, para você conseguir transportar. Essa agência, ela está evoluindo na questão de fiscalização, mas a passos de tartaruga, né? Então, tem algumas legislações que ela não cumpre, não que ela não cumpre, que ela não consegue fiscalizar, que deveria fiscalizar. Talvez não tenha contingente ou alguma outra coisa. Assim, a gente já recebeu alguns vídeos via WhatsApp de várias pessoas mostrando o sistema deles na NTT. Tem, assim, se você for analisar, ver o vídeo, se realmente vier a funcionar, aquilo ali é um sonho, porque realmente vai ser tudo eletrônico, tudo através do Manifesto de Transporte, o MDFE, né, que é o Manifesto de Transporte de Cargas,
E ali vai estar vinculado tudo, se a transportadora cumpriu com a obrigação do vale pedágio, com o pagamento homologado, que é o CIOT, o Código de Identificador de Operações de Transporte, se o embarcador cumpriu com o piso mínimo de frete, etc, etc. Mas ainda tem que evoluir muito. A fiscalização dela hoje ainda é física, praticamente. Algumas multas vêm eletrônicas, mas se esse sistema vier a funcionar, com certeza tende a melhorar muito para a categoria e para o setor. Mauro, me diz uma coisa, até uma pergunta aqui. Quando é que ocorre essa abordagem para essa fiscalização? Tem pontos da NTT na estrada? Como é que funciona? Na verdade, assim, tem pontos e muitas vezes eles fazem essas barricadas. Quando tu chega no porto, de repente está lá um pessoal da NTT fazendo fiscalização. Mas eu queria até complementar um pouquinho o que o Cristiano falou na tua pergunta, Arno, com relação a essa fiscalização. A NTT ela nunca vai ter contingente suficiente para fazer essa fiscalização, mesmo porque hoje apura-se que no Brasil tem em torno de quase 160 mil transportadoras. Meu Deus. Então tu veja, para fazer uma fiscalização nesse sentido. É muita burocracia, então ela tem que otimizar isso através do quê? Sistema. E não tem sistema. Mesmo porque lançaram aquela tabela geral, que nós estamos aí apanhando até hoje, né? Sim. Não conseguiram botar em prática porque não tem como fiscalizar. Como é que vão fiscalizar isso? Então o CIOT veio para já dar uma melhoradinha nessa fiscalização. Mas é muito difícil, Arno. Eles não têm... não sei se nós vamos estar vivos ainda para ver se vai haver essa fiscalização. O legal Mas que eu senti, antes de a gente... Né, eu tenho uma pergunta para o Rodrigo antes, e aí eu também tenho uma para a Adiele, mas o que eu sinto é que é legal o que vocês falam de... Até tem um interesse que ela fiscalize, né? E coloque... Com certeza. Acho que todo mundo trabalhando no mesmo nível de... Equaliza o serviço, né? Quem está ouvindo a gente que contrata transporte rodoviário pode verificar se a sua transportadora tem ou não um registro. Acho que isso é bem importante, porque a gente vê nesse ramo uma concorrência com todo tipo de tratativa, de serviço, e eu penso que a gente falou ali, né, na questão de roubo, de carga e tudo mais, tem uma série de fatores que os clientes eles precisam se atentar. Então, se você está em dúvida se a sua transportadora é legalizada, tem um registro, pode entrar no site da NTT, digitar o CNPJ e vai ver se aquela empresa está ativa ou não. Então, se ela pode ou não operar de acordo com o registro da NTT. Show de bola. Até, Rodrigo, me diz uma coisa. Além da NTT e desse registro que vocês comentaram, existem algumas outras certificações que a transportadora tem que ter, às vezes para carregar alguma coisa especial, enfim, para operar algum tipo de caminhão, maquinário, ou sei lá. Quais são os principais certificados que uma transportadora ela visa ou ela busca, assim, pelo menos para o início ali? Para o transporte, como eu falei, né? Para abrir uma transportadora hoje, basta ter o cadastro na NTT e ter um veículo vinculado a ela. Certo. Né? Que pode ser uma Saveiro, no caso, e transportar numa boa. Isso. E aí, tipo assim, tem alguns tipos de transporte. Por exemplo, o transporte de carga especial, que são aquelas excedentes com carga projeto, com excesso de largura. Ele tem que ter uma licença federal, tem que ter uma licença estadual. Isso é uma modalidade, né? Falando um pouco do transporte de produto perigoso, por exemplo, né, que é um modal que a gente atua, né? Ele tem que ter o certificado da Polícia Federal, né? E entre outras coisas, a PAI, que é o Programa de Atendimento Emergencial, para tirar o certificado, a licença do IBAMA, e entre outros, né? Então não é daí só... depende do veículo também. Por exemplo, vou dar um outro exemplo bem básico, assim, que quem é do ramo entende, um container isotanque. Para transportar um container isotanque, a transportadora tem que ter o CIV, que é o Certificado de Inspeção Veicular, né? Que você vai numa dessas empresas homologadas, né? E você tem que ter certificado para poder fazer esse transporte de isotanque. Então, cada segmento ele tem uma diferença. Mauro, essa parte dessa fiscalização, então, quando entra esses certificados, não fica só na mão da NTT, então, né? Tem outros órgãos, como ele comentou, o IBAMA? Sim, tem vários outros órgãos, né? Mesmo para você transportar uma carga perigosa. Então, a transportadora, ela legalmente, ela atuando no mercado, ela tem que se adequar a uma série de certificações e, ao longo do tempo, você mesmo também procura essa qualidade certificando a empresa.
Que nem agora. Obviamente saiu agora mais uma certificação que é pela Receita Federal, que é o EA, né? Certo. Então, nós estamos buscando isso. Então, tu tem que se adequar ao mercado, né? Agora, tem muitas empresas, como a Diele falou antes, que não tem nada disso, entendeu? Para você atuar como transportador, é muito fácil, está muito tranquilo isso. Então, eu acredito que essa fiscalização ela deveria ser mais pontual na hora que alguém vem lá, eu quero abrir a minha transportadora. Como o Rodrigo falou, agora essa nova lei, o marco regulatório vai dizer, não, tu tem que ter 11 caminhões, 11 veículos para poder abrir uma transportadora. Então, quem sabe isso vai dar uma chacoalhada nesse mercado. Uma peneirada, né? Uma peneirada, digamos assim, exatamente, peneirada. Pode ser que daí as coisas consigam andar melhor. Complementando a questão das certificações ali, além da transportadora ter as certificações, por exemplo, para produtos perigosos, tem a licença ambiental, né, que tem que ter, Fátima, FAMAI, Polícia Civil, Nossa, Exército, Polícia vários. Federal. Os motoristas também têm que ser capacitados, eles têm que ter o curso do MOP, que é curso de Movimentação de Operações de Produtos Perigosos. E a transportadora, não é só o motorista ter o curso do MOP, você tem que capacitar, você tem que treinar, você tem que estar Alertando ele, gerindo o motorista, e sem contar que é mais um seguro adicional, seguro ambiental que a transportadora tem que contratar também. Por isso que eu digo, como a gente acaba intermediando esses negócios e ajudando os clientes a buscar as melhores soluções, tem que se certificar de tudo. Pede documento, vai se certificar, vê se está funcionando mesmo, entra, vê o CNPJ daquela empresa, como que está, questão de seguro. Sempre digo, não adianta também pedir só a pólice. É igual o seguro de carro, você tem a pólice, mas não está com o seguro em dia, se você bater o carro, não vai receber. E também... Né? Então, tem todas essas coisas que a gente pode se certificar, porque eu imagino, deve dar uma dor no coração. Quando o cliente pede cotação sem informação, Verdade. né? Então, tu acaba, às vezes, disponibilizando o veículo que não é o correto para aquela situação. E, além disso, pede desconto. E tem que ter um químico também responsável pela empresa para assinar, né? E ainda complementando sobre o transporte de produtos perigosos, assim, quando a gente faz um transporte para São Paulo, por exemplo, tem que ter a LTPP, né? Traduz aí o que é LTPP, por favor, para o nosso ouvinte, sabe? É licença para transporte de produtos perigosos, mas dentro do estado. Ele é específico para o estado de São Paulo. Ah, entendi. Mas Eu tenho uma pergunta que é... Como é que hoje, no dia a dia de vocês, é uma operação? A gente estava brincando nesse passo de alguém manda lá uma carga geral para transportar até ali. E isso não ajuda muito no dia a dia. Existem muitos itens para vocês que são importantes para vocês fazerem uma cotação decente para escolher o caminhão correto, etc. Eu sei que algumas coisas como peso é extremamente importante, assim como qual é a mercadoria, para você ver como é que ela até ovada e desovada em cima do As certificações também, se a empresa, né, transportadora tem ou não certificação. Eu acredito que existem várias modalidades, né? E, vamos dizer, cotações, né? Quando o cliente solicita, né? Alguns são programados, são projetos, né, que ele vai lá e especifica, eu tenho tal tipo de produto, tem uma lancha para demanda anual, vai ter que colocar 5 carros por dia, e aí tu vai fazer um estudo de acordo com o tipo de produto, o peso, a quantidade, seja contânea, seja carga geral, e aí tu vai fazer esse estudo e passar uma proposta. E existe aquele dia a dia também de cotações que a gente recebe, né, diariamente. Preciso de um truque, né, vamos dizer assim, que eles pedem, né, 10 toneladas para São Paulo. Aí muitas vezes tu tem que perguntar, mas qual tipo de produto? Porque muitas vezes a informação também não vem concreta, né? Certo. Então, mas é caixa? O que é? É saco? Então, isso é o nosso dia a dia, assim. Mas muitas vezes pro dia, às vezes ele pede uma cotação de manhã para carregar tarde. Então tem vários tipos de clientes, né? Então, o acondicionamento da carga também é uma informação importante para vocês. Está em caixa, está em saco. Porque, por exemplo, o truque, né, vamos dizer assim, a capacidade dele bruta de carga, né, é 14 toneladas. Mas muitas vezes o cliente manda 14 toneladas, mas ele consome a capacidade de uma carreta baú de 100 metros cúbicos. Então é importante essas informações. Tá preciso. Vai fazer um transporte de cadeiras, por exemplo, de mala. Dá 100 metros cúbicos, dá 6 toneladas. Então, o embarcador ele tem que informar certinho. A gente sempre solicita origem, destino, cubagem,
peso, que daí nós, transportadores, vamos definir qual o perfil de veículo. E ele tem que informar a cubagem. Às vezes também você tem que computar a perda que dá o baú também. Então, sempre tem que considerar 15%, 18% de perda. Não adianta ele dizer assim, eu tenho 100 metros cúbicos de carga, cabe numa carreta. Não vai caber numa carreta de 100 metros cúbicos, porque tem o percentual de perda. A gente tem 15, a gente 18%. conversa muito sobre isso no comércio exterior, né? 100 metros cúbicos tu encher de areia ou de água, né? Mas tem muita coisa no meio aí, entre pallets e enfim, acondicionamento de caixas. Como ter produto que, por exemplo, 100 metros cúbicos vai dar 40 toneladas. Então, tu não consegue transportar 40 toneladas numa carreta de 100 metros cúbicos, que é um caminhão normal. É a questão varia, né? É, verdade. A questão da precificação de L ou da cotação, como queiro, né? Ela varia muito. Ela, assim, por mais que a gente tenha isso na cabeça, é fácil pedir um frete daqui, a gente consegue calcular e tal, desde que você tenha todas essas informações, né? Mas eu acho que assim, a gente trabalha no dia a dia, como tu falou, né, Rodrigo? Na cotação do dia a dia, e principalmente quando são clientes que já têm uma volumetria, tu já pede volume. Opa, aí tu trabalha com o volume do cara, né? Quantos contêineres por mês, por semana, por dia. Então aí tu já faz essa negociação. É que, na verdade, às vezes o cliente fica, mas mais informações, o teu objetivo é entregar o que for mais em conta para ele. Mais, não em conta, mas mais o que de acordo com o que tem valor. Precisa, né? Exatamente, com o que ele precisa. Então, quanto mais informação, mais assertivo você vai ser e o cliente vai economizar. Porque a gente vê muito também no dia a dia as informações, às vezes, um pouquinho atrapalhadas e manda o caminhão errado. Cara, vamos lá. Deixa eu puxar de novo esse negócio de tecnologia que a gente estava conversando. Requer muito investimento e se é fácil chegar nessas tecnologias que o mundo espera, assim, né? De que, cara, se eu quisesse fazer um transporte, eu entraria num site, botaria 2, 3 informações e isso aconteceria. Pelo que eu pude perceber nessa nossa conversa, é bem mais complexo do que isso, né? Devido ao fato de que o transporte rodoviário é um mundo. Existem N opções, desde fracionado, e-commerce, transporte químico perigoso, armamento, blá, 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 container normal e assim vai. Como é que vocês estão vendo esse movimento? Assim? Eu sei que vocês têm muito controle sobre o que vocês têm feito, principalmente por regulamentações, né, e fiscalização, e também para ter a gestão do seu processo em si na mão e para entregar para o seu cliente. Mas está fácil chegar nessa tecnologia que vocês esperam ou que o cliente espera, ou ainda está turbulento esse mundo do transporte rodoviário? Como vocês estão enxergando isso? Olha, cara, eu vou dizer para ti, Arno, que não está fácil, está fácil, é investimento todo dia. Até convido vocês para ir nos visitar lá. Hoje nós já temos uma telinha onde tu acompanha o caminhão, onde está a parada dele. Temos que controlar, como o Cristiano falou, a jornada do motorista. Então lá tem 2, 3 pessoas controlando isso. Temos um setor de GR seguro lá com 4, 5 pessoas, mais SASMAC. GR, gerenciamento de risco. Gerenciamento de risco. Que a pessoa cuida lá, o PGR de cada cliente com a sua especificidade diferente. Então, claro, o programador ele tem que saber o que precisa, que caminhão que tem que ser, quais as tecnologias que tem que ser. Tu vê, hoje nós temos um cliente que nós temos que implantar toda a telemetria e rotograma nos caminhões. Cara, é coisa de louco. É coisa de louco isso. É um investimento. Ele fez uma curva que lá tinha uma placa que era 40 por hora e ele fez a 60 por hora, nós vamos ter isso registrado. E então, isso assim, é importante para esse cliente no momento? É importante para ele e importante para nós também. Claro. Porque nós vamos evitar sinistro. Então, assim, nós temos que estar muito aparado nessas tecnologias, visualizando diuturnamente o nosso caminhão, velocidade do caminhão, motorista, como é que ele está, se ele parou no lugar certo. Então, é um investimento muito alto. Eu acho que o cliente não vê isso, né, no dia a dia. Você não passa isso para ele, né? O motorista parou 7 vezes, dormiu 4 horas. E você tem esses relatórios, tá? Penso que também é uma das razões que tem tantas transportadoras, porque tem todo tipo de cliente. O mais exigente, como aquele que não pede tanto detalhamento nesse sentido, ele quer pagar menos e ele não quer ver nenhum relatório. Eu venho falando assim, eu tenho explicado muito para os clientes, né? Até por falta de conhecimento, por não ser a área deles, que é o transporte. Claro. Né? Em relação ao seguro.
né? É um tema muito importante de levar aqui, porque hoje tu tem uma apólice, né, Cristiano? E tu paga aquela apólice, ela vale de 1 ano. Então acontece muitas vezes, o cliente pede apólice. Só que diante disso tem as averbações. Claro. E tem o complemento ali de estar averbado junto com a seguradora, que é o CTE. Então tudo isso é custo, né, que acaba baixando também a competitividade, né? E muitas vezes tu acaba perdendo para a concorrência, pois ele não está fazendo o devido serviço, que é averbar todos os CTE, todos os transportes. Ele tem essa brecha, né? Então muitas vezes eu estou tentando explicar que aquela carga está sendo averbada. Então nós, por exemplo, implantamos um sistema da seguradora junto com o nosso. Então não tem como passar. Todos são averbados, então eletronicamente não tem como fugir disso. Então, né, aproveitando o que o Mauro falou ali, a tecnologia, né? Antigamente era manual. Sim. Né? Quantidade de erros. averbava, se tu queria, não quisesse, não averbava, fazia o CTE. Entregou a carga, era manual, não deu nada, não tu fazia pega. o CTE com a caneta. Então, se quisesse botar 100 mil, 10 mil na caneta ali, tu fazia. Sim, verdade. Então, mudou muito essa questão da tecnologia, né, que tu está mencionando aí. Claro. Então, hoje o negócio fecha. Então, quando tu trabalha com clientes também que exigem a qualificação, esse é o diferencial que a gente está na frente. Aí essa hora que eu acho que ele vai entender o teu valor, né? Quando o cara exigir, você ter ali para entregar para ele aquele comprovante, aquele, né? Fico muito feliz quando o cliente me cobra isso. E Pô, que legal, que outra, ele pode até sentir por um lado pior. A hora que ele contratar uma transportadora que não tenha seguro e rouba uma carga dele de 500, 600 mil reais. Aí ele vai sentir. Aí dói no coração. Aí dói. Aí, Nós já tivemos esses casos, tá? Uma das Já tivemos grandes dificuldades que nós temos lá na empresa é que, por exemplo, você treina, você capacita, monta lá uma célula só de gerenciamento de risco, supervisor, coordenador, analista, assistente, 4, 5 pessoas só para fazer gerenciamento de risco para cumprir a tua policy que você assinou o contrato com a seguradora. O que acontece? O cliente, para diminuir custo de transporte, ele vai lá e contrata um seguro door to door e coloca uma infinidade de exigências e pede para nós não cobrarmos o seguro dele, porque ele tem o seguro door to door, emite uma pólice estipulada ou uma carta de DR, carta de dispensa de regresso para nós, e fala, transportador, você não precisa averbar o seguro, vai ser seguro da minha responsabilidade, com isso você me reverte em desconto. Mas tá Só que aqui com a isso- lista do que tu tem que fazer. Exato. E assim, o problema é que eu não presto serviço, nem eu, nem o Rodrigo, nem o Mauro, para um transportador, para um embarcador. Nós prestamos serviço para Vários, né? mais de 300, 400. E aí, cada um tem uma exigência. Exatamente. Entendeu? Vocês não têm noção. Não tem noção da dificuldade que é. Pô, agora chegou o embarque do cliente X, agora do Y. É tudo regra diferente. regras diferentes. Complicado. A gente que dá trabalha- margem para Hoje a erro. gente tenta adotar o nosso seguro. Porque, né, como falou, o colaborador ele já está envolvido naquele... E treinado para e aquilo ali, treinado né? para aquele... É que você consegue garantir o seu. É que o mundo, Né, o com mundo mais- agora com acabou qualidade. levando, o mundo, através dessa digitalização, acabou levando todos os serviços para um caminho que se chama personalização em massa. Tu não vai deixar de fazer isso para nenhum cliente, é impossível. Os clientes, cada um é um ser único, ele vai pedir coisas únicas para ti, mas através da tecnologia você tem que entregar para ele. Para ti é em massa, mas para ele está chegando personalizado. Exatamente. E no meio é a tecnologia que está fazendo esse trabalho. Verdade. Isso é complexo, isso é difícil, são algoritmos, são sistemas, enfim. São E que- métricas. Só que eu acho que para quem está ouvindo, começar a implementar esse tipo de conceito, já começa a te levar um pouco para frente nisso, assim. Esse desafio é de qualquer área, a gente está falando de transporte rodoviário, mas qualquer área de comércio exterior tem seus clientes e as suas peculiaridades. Até eu vejo no frete internacional existe uma exigência muito grande da parte do cliente de acompanhamento da carga, qualidade no rastreamento no frete internacional. E eu percebo que no frete rodoviário nacional, isso ainda está em evolução. Porque eu vejo, por exemplo, como a gente comentou aqui, tem uma série de controles que devem acontecer, que a tecnologia ela ajuda e tudo mais, muitas vezes para cumprir questões internas, seguro,
burocracia, a NTT. Agora, o cliente cobrar uma qualidade na informação, um rastreamento, um acompanhamento, eu não percebo de uma forma tão forte quanto é no frete internacional. E a partir do momento que o cliente ele começa a cobrar mais isso, ele começa a perceber o valor de quem ele está contratando. Claro. Então, se o cliente ele pede para vocês, eu quero, como que está o meu rastreamento, seguro, me mostra os teus relatórios e tudo mais, tu começa, bom, aqui está o meu valor, é por isso que eu cobro isso. E é Então, eu difícil. percebo que os clientes eles têm que começar no rodoviário a cobrar mais isso, Sim. para tenho- justificar as contratações dele, porque a gente está muito acostumado com isso no frete internacional. Nós temos hoje um sistema que foi montado pela nossa TI mesmo, onde o cliente pode entrar na nossa telinha lá, ele tem uma senha e ele pode fazer o rastreamento do caminhão, da sua carga. Show de bola. Ele entra lá, ele consegue ver onde é que está o caminhão, quando que vai o caminhão chegar no seu armazém. Nós temos isso. Mas isso é muito legal, Mauro. Isso é um ponto assim que eu vejo que pode ser que tem muitas transportadoras que estão disponibilizando essa informação, mas eu percebo que os clientes eles podem pedir mais A grande sobre maioria isso. não pede mesmo, A grande tá maioria certíssima, não pede. certíssima. Então Isso Mas seria ele bom para E nós. por mais que tu tenha essa tecnologia, né, Mauro? Ele vem e te liga. Exatamente. Ele Ou quer te o chama no follow-up WhatsApp. ele tem a questão da confiança, da agilidade. Tu fala pra ele, mas mesmo assim ainda o pessoal ainda é muito... Cara, mas isso é- aquela questão pessoal. É isso que o por Arno exemplo, falou. É isso, Confiança, né, isso é de quem setor tá. para setor, é muito louco, né? Porque você hoje já não aceita mais assistir filme em CD e você quer logar num site e ver o filme que tu quer. Mas no teu transporte internacional, nacional, no teu despacho aduaneiro, você ainda quer um e-mail, ligar pro cara e perguntar. É tudo que questão ainda há da uma evolução, desconfiança né? às vezes na tecnologia, no sistema. Ele quer saber se realmente o Mauro falou, Exatamente. se ele procede aquilo que Se aquilo está sendo atualizado de fato, né? Que Hoje a tecnologia nos caminhões, tecnologia embarcada nos caminhões é tão aprimorada. Se eu pegar meu aplicativo aqui agora, eu vejo certinho a posição onde meu caminhão está, qual o peso que ele está transportando. Show de bola. Gente, eu quero puxar uma das últimas perguntas que eu tenho para fazer, que é... A gente já passou por algumas coisas do transporte rodoviário, né? A gente viu aí, como o Mauro mencionou um pouco antes, o Brasil parar porque o transporte rodoviário decidiu parar em determinado momento. Hoje a gente está enfrentando uma pandemia aí de coronavírus e nós, primeiro, não sabemos quando vai acabar e, segundo, nem como vai ficar lá na frente, né? Mas qual é a percepção de vocês do mercado de transporte rodoviário? Para agora e para depois do coronavírus, vocês acham que vai mudar muito? Vai voltar como era? Já mudou? O que vocês estão vendo aí? Eu estou pedindo uma projeção baseada em crença e fatos e dados que vocês leram aí. Bom, Enfim. primeiramente, nós somos brasileiros, né? Tem aquele velho ditado, né? Brasileiro nunca perde esperança. Então, a gente sempre fica na esperança de que vai melhorar. Com certeza, pós-coronavírus vai depender da economia. Se a economia vai bem, o transporte vai bem. Então, o nosso segmento está ligado diretamente à movimentação de cargas e economia. Então, e ligado no consumo. Se aumentar o consumo, aumentar a demanda, com certeza o nosso setor tende a melhorar. A expectativa é a melhor possível. Garanto que todos nós aqui, no Réveillon de 2019, olhou para os seus familiares e dizer, cara, 2020 vai ser o ano. Vai bombar. Só Vamos ganhar foi o dinheiro, contrário. Vamos ganhar dinheiro e vai explodir e tal, a economia vai disparar. E olha o que aconteceu. Então, não vai ser diferente nesse Réveillon. Nós vamos depositar as expectativas e renovar para o ano que E vem. a gente vai trabalhar para isso, né? Não tem se adaptar e tudo É mais. só botar uma máscara, uma luva, álcool em gel e bora pra frente, né? Exato. É isso aí, né? Pelo que, Rodrigo, o que pelo tu que acha eu do falei mercado? um pouco com os embarcadores assim, o que aconteceu? Né? Veio a pandemia, todo mundo freou, com medo do que iria acontecer. Aí todo mundo parou de comprar, né? E começou a deixar a mercadoria estocada. Então, assim, agora está havendo uma reação, né? Por quê? Porque está consumindo os seus estoques É isso aí. e está a expectativa muito grande. A gente trabalha com vários segmentos, né? Desde matéria-prima Claro. até consumo final. Então, o que eu venho conversando com o pessoal é que a partir agora de final de agosto para setembro, o mercado tende a aquecer. Show de bola. Indiferente, né, de a gente saber que o corona ainda está bem forte ainda no Brasil, né, inclusive Claro. na nossa região. É isso aí. O pessoal Nós tá- estamos gravando pesso- com os vidros aqui na frente, né? É chato pra o cacete. pessoal está investindo. Então, acredito que os próximos 3 meses, né, até final do ano, como o Cristiano falou, a gente vai estar falando de 2021.
Show de bola. É que, na verdade, até eu vi esses movimentos aí, Arlon, muita gente correndo atrás de certificações que não tinham, né? Algumas questões de qualidade, porque mudou o perfil do produto, de alguma forma. A gente teve muitos produtos regulamentados pela Anvisa. Muitas transportadoras que ainda não tinham pensado por esse lado, porque tinha um nicho enorme de mercado de outro tipo de consumo. Todo mundo ficou especialista em diagnóstico, Em né? diagnóstico. No fim das contas, que, cara, que veio de teste de Covid, máscara e etc., teve que acontecer, né? Eu percebo também, como a gente sabe que o e-commerce vai aumentando cada vez mais, então talvez transportadores pensando em trabalhar mais forte e fracionado. Então começa uma consciência um pouco diferente nesse sentido. Então se não teve durante um período tanta carga em container, vamos começar a pensar como que o consumidor está consumindo, né? Para reposicionar. Show de bola. Então eu percebo assim um movimento nisso em novas certificações, em análise nesse sentido das Legal. transportadoras quando a gente homologa elas, né? E também essa questão de, ele só fazia carga-lotação e passou a fazer fracionado porque legal. o e-commerce aumentou. Uma percepção aí de ele matou a pau. Eu acho que você tem que ir para o ramo do transporte. Não, Mauro, que Já estão vendendo a menina para transportadora. Já estamos abrindo vaga. Isso. Depois deixa o teu contato ali. Deixa eu só lembrar vocês que ela é co-host do Teus e Tons, tá? Ela trabalha aqui com a gente, por Isso, favor, né? aham. Pô, Então, na aqui a nossa gente- frente aqui. Mas é a pura da verdade. Isso aqui, eu pessoal, acho que nós sagrado. vamos ter que nos reinventar. Mas eu também acredito, junto com meus pares aí, que nós estamos num posicionamento assim bastante otimista. E nós, como um segmento extremamente essencial da economia, eu acho que nós vamos ter bons resultados a partir do que passa a pandemia. Tenho certeza disso. Mas vamos ter que nos reinventar, vamos ter que sair do trivial, mesmo que o nosso segmento, mais propriamente dito, que trabalha com exportação, nós não sentimos muito. Estamos sentindo esse mês que foi para todo mundo, né? Mas o quadrimestre foi assim, de fechar 25% a maior do ano passado, para você ter ideia. Porque o comércio exterior, a exportação está muito em voga, né? Claro. O dólar lá em A exportação cima. foi impulsionada. Então nós estamos assim tranquilo, mas ao mesmo tempo já pensando em alternativa, tá, Diele? Porque se o dólar for para Porque 3, vai mudar esse mercado. você recebe um impacto novo. Vai mudar esse grande, mercado. claro. Ano que vem vai vir nova solicitação, nova demanda. Tá aí a indústria 4.0 pedindo isso e aquilo. Cara, nós vamos ter que se inteirar disso, nós vamos ter que interagir, nós vamos ter que entrar nesse negócio. É que a crise tirou todo mundo da zona de conforto, né? Como o Cris comentou, esse ano vai ser... 2020 vai ser um ano incrível. Janeiro foi muito bom, então a gente estava com uma expectativa muito boa. De repente, tudo mudou. A gente viu as coisas acontecendo na China como se aquilo fosse algo assim Que nunca ia chegar. muito que nunca ia chegar. E daí chegou. E aí, o que eu faço, né? A gente passou a trabalhar em casa. Imagino que as operações de vocês também, né? Embora o transporte liberou sempre, né? Porque precisava atender Atividade essencial. a atividade essencial. Então, a gente viu mudando, as reuniões mudando, o atendimento do cliente mudando, a gente viu diversas modificações. E eu percebi muito isso, essa análise interna de aumento da qualidade, o que a gente vai começar a investir, como a gente pode atender melhor o cliente, se o cliente está querendo enxugar custo, como que eu vou enxugar o custo da minha empresa também. Então, a pandemia veio para tirar todo mundo da zona de conforto e fazer pensar fora da caixa. E eu penso que com o transporte rodoviário isso também. Tomara que a gente evolua aí nesse ponto e entregue para os clientes cada vez mais valor e acabe acompanhando aí as necessidades deles, né? A gente está caminhando para o final, mas eu ainda tenho uma pergunta que eu nunca ponho aqui no script, né? Eu gosto de pegar vocês de surpresa nisso, assim. Então espero que vocês fiquem nervosos, mas falem de coração. Não, tô brincando. A pergunta que sempre fica para mim é assim, e se o nosso ouvinte hoje estivesse ouvindo o podcast, mas ao mesmo tempo fazendo alguma coisa, não prestou atenção em nada, e tem aquele recado final para ele, para aquele cara que quer saber mais sobre transporte rodoviário, ou quer contratar, ou enfim, qual é o recado que você deixaria aqui de conselho ou de ensinamento do que a gente conversou aqui hoje? Final ali, para cara, em 5 minutos ele sair pelo menos com algum conhecimento para aplicar hoje ainda ou amanhã. Jelly, vamos lá. Eu, nesse momento, ligaria para o meu transportador, verificaria a questão do seguro. Então, como que se o seu seguro está em dia e se o produto que você carrega com ele está coberto por aquela pólice e pediria as certificações. Então, de cara, a prova do que você está contratando. Show de bola. Rodrigo.
Verificar exatamente o tipo de carga que ele atua, o segmento, e procurar a transportadora específica daquele negócio dele. Né? Show de bola. Cris. O especialista, né? Complementando o Rodrigo ali. Exato. No lugar do embarcador e do ouvinte hoje, com certeza eu faria uma boa pesquisa do prestador de serviço. Exigiria sim todas as certidões negativas, apólice de seguro, inclusive comprovação de recolhimento dos impostos. Boa, Cris. Documento novo. E analisaria também a frota, né, a estrutura da empresa. Queira ou não queira, às vezes o importador ou qualquer embarcador da transporte nacional tem uma mercadoria lá que é 300, 400, 500, 1 milhão de reais e acaba contratando uma empresa que não tem infraestrutura, não tem frota. Pô, se coloca no lugar do embarcador. Às vezes essa mercadoria vai parar a tua indústria, vai parar a tua empresa. Então, E assim, Cris, Quase sempre assim, né? Porque às vezes o seguro é mais caro que o frete. E ele consegue atender. Então, com certeza, o meu filtro seria, minha sugestão, indicação para o ouvinte aí, investigue bem o teu prestador de serviço, dê valor para quem investe em tecnologia, quem investe em capacitação e treinamento da equipe e dos motoristas. Show de bola. é o maior bem, né, Cris? Falaram tudo, né? Sobrou o quê para mim? É difícil, né, cara? Mas, assim, para ratificar, eu acho que é isso que o Rodrigo falou mesmo. É o seguro, a Diele também falou. O Cristiano falou com muita propriedade, as negativas, conhecer quem é a empresa, onde está instalada, tem caminhão próprio. Cadê as negativas desse pessoal? Quem são os proprietários? Há quanto tempo estão no mercado? Quem são os seus principais clientes? Importantíssimo saber. Pô, para quem transporta? Então, isso é importante, minha gente. Eu acho que quem quer contratar um frete, olhe bem, veja bem quem está no mercado, veja quem está estabelecido, há quanto tempo está estabelecido aqui, que não chegou de paraquedas, né? Entendeu? Exatamente, Então, perfeito. e certificações e certidões negativas, uma empresa de 100 anos ou uma empresa de 2 meses tem. É isso aí. Sim, Se a pessoa... Show de bola. muito bom, Cris. Só Bom, gente, queria agradecer muito a presença de vocês aqui. Obrigado por ter contribuído aí para o projeto do Teus e Tons, de trazer informação e simplificar um pouco o mundo inteiro do comércio exterior. Valeu, gente, para vocês que estão nos ouvindo aí, a cada 15 dias saem os nossos episódios. Toda quinta-feira a gente tem live aí no nosso canal do YouTube, acompanhem. Queria deixar um abraço para todo mundo, valeu e tchau. falou, valeu, obrigado. Obrigado.